Ela apontou o dedo para a recepcionista falando em francês por minutos, zombando da origem simples e falta de educação. Achava que a moça não entendia uma palavra. Não imaginava que cada insulto estava sendo compreendido e que sua vida mudaria para sempre. O Hotel Palace Riviera brilhava como uma joia no centro da cidade naquela manhã ensolarada. Mariana Salvatore desceu do seu Mercedes preto, entregou as chaves para o manobrista e ajeitou o cabelo loiro impecavelmente penteado. Tudo nela gritava dinheiro. O vestido de grife italiana, a bolsa que custava mais que um carro popular, os sapatos que ela havia comprado em Paris na última viagem. Aos 40 e poucos anos, casada com um dos homens mais ricos da região, Mariana havia se acostumado a ser tratada como rainha em qualquer lugar que pisava. Mas hoje seria diferente. Hoje, ela iria aprender uma lição que jamais esqueceria. Empurrou a porta de vidro espelhado do hotel e entrou no saguão majestoso. O lugar era realmente impressionante. Mármore importado, lustres de cristal, flores frescas em arranjos que custavam uma fortuna. Era exatamente o tipo de ambiente onde ela se sentia em casa. Ambiente para gente como ela, gente importante. Seus saltos ecoaram no piso polido enquanto caminhava em direção à recepção. Tinha uma reunião marcada com investidores europeus em algumas horas e precisava confirmar os detalhes do evento. O marido, Rodrigo Salvatore, estava viajando a negócios, então ela cuidaria pessoalmente de todos os arranjos. Afinal, impressionar aqueles empresários franceses seria fundamental para os negócios da família. Foi então que a viu. Atrás do balcão da recepção estava uma moça que parecia ter uns 20 e poucos anos. Cabelos castanhos presos num coque simples, sem maquiagem exagerada, vestindo o uniforme padrão do hotel. Nada demais. Apenas mais uma funcionária comum, dessas que Mariana estava acostumada a ver e ignorar. O tipo de pessoa que nasceu para servir gente como ela. A jovem estava ao telefone, falando baixinho. Mariana se aproximou do balcão, esperando ser atendida, quando algo chamou sua atenção. A moça estava falando em francês. Francês fluente, aliás. Mariana conhecia bem o idioma. Havia estudado na Suíça durante a adolescência e sempre se orgulhava de dominar a língua da elegância e sofisticação. Um sorriso malicioso apareceu nos lábios de Mariana. Que situação interessante. Uma recepcionista simples, provavelmente vinda do interior, tentando se mostrar falando francês ao telefone. Devia ser alguma encenação para impressionar alguém. Ou talvez nem soubesse direito o que estava falando, apenas repetindo frases decoradas. A moça terminou a ligação e se virou para ela com um sorriso profissional. Bom dia, senhora. Em que posso ajudá-la? Bom dia. Mariana respondeu, analisando a jovem de cima a baixo. Definitivamente do interior. Tinha aquele jeito simples, sem sofisticação. Provavelmente filha de agricultores ou comerciantes pequenos. Sou Mariana Salvatore. Tenho um evento marcado aqui hoje à tarde. Claro, senhora Salvatore. Deixe-me verificar os detalhes. A recepcionista começou a digitar no computador, concentrada na tela. Foi nesse momento que Mariana decidiu se divertir um pouco. Por que não testar os conhecimentos de francês daquela moça? Seria engraçado ver a cara dela quando percebesse que estava sendo avaliada por alguém que realmente entendia o idioma. Mariana disse em francês: "Que menina mais sem classe trabalhando aqui." A recepcionista não reagiu, continuou digitando. Mariana sorriu internamente. Como imaginava, a moça não entendia nada. Provavelmente só sabia algumas frases decoradas para impressionar turistas tolos. Encorajada pela falta de reação, Mariana continuou em francês. Olha só essa roupa barata. Deve ter comprado numa loja de departamento. Ainda nenhuma reação. A jovem apenas continuava trabalhando, verificando informações no sistema. Mariana estava se divertindo. Era como ter um brinquedo novo. Decidiu elevar o nível da brincadeira. Em francês, disse: "Aposto que nem sabe ler direito. Deve ter vindo de algum lugar perdido no interior." Dessa vez, algo mudou. Por uma fração de segundo, Mariana percebeu uma alteração quase imperceptível na expressão da recepcionista. Os dedos dela hesitaram sobre o teclado por um instante. Mas foi tão rápido que Mariana achou que havia imaginado. "Encontrei seu evento, senhora Salvatore." A moça disse em português,
mantendo o tom profissional. Reunião com a delegação francesa às 15 horas no salão principal. Perfeito, Mariana respondeu, mas sua mente já estava planejando a próxima investida. A situação estava ficando interessante demais para parar. Enquanto a recepcionista preparava os documentos, Mariana continuou seus comentários em francês. Que vergonha ter que ser atendida por alguém assim. Pessoas como ela deveriam estar limpando banheiros, não na recepção de um hotel 5 estrelas. Dessa vez a reação foi mais evidente. A jovem parou completamente o que estava fazendo e olhou diretamente para Mariana. Seus olhos, que até então demonstravam apenas cortesia profissional, agora tinham algo diferente. Uma faísca que poderia ser raiva contida, ou talvez compreensão, mas a expressão durou apenas um segundo. Logo a recepcionista voltou ao trabalho, como se nada tivesse acontecido. Mariana sentiu um friozinho na barriga. Será que... Não, impossível. Era só coincidência. A moça provavelmente havia percebido o tom de voz, mesmo sem entender as palavras. Para ter certeza, decidiu fazer um teste definitivo. Em francês disse: "Você entendeu o que eu disse?" A recepcionista levantou os olhos lentamente. Por alguns segundos que pareceram eternos, as duas mulheres se encararam. Havia algo no olhar da jovem que fez Mariana se sentir desconfortável pela primeira vez em muito tempo. Mas então a moça voltou a sorrir profissionalmente e disse em português: "Aqui estão seus documentos, senhora. O evento está confirmado. Posso ajudá-la com mais alguma coisa?" Mariana pegou os papéis, ainda um pouco perturbada pelo momento estranho. "Não, obrigada." Estava se afastando quando ouviu a recepcionista atender o telefone novamente. E novamente em francês. Dessa vez, Mariana prestou mais atenção. O sotaque da moça era perfeito. Perfeito demais para alguém que só tinha decorado algumas frases. Um arrepio subiu pela espinha de Mariana. E se a jovem realmente entendesse francês? E se tivesse compreendido cada palavra ofensiva que ela havia dito? Não, estava sendo paranoica. Uma recepcionista simples de hotel não poderia falar francês fluente. Isso não fazia sentido. Pessoas como ela não tinham acesso a esse tipo de educação. Mariana balançou a cabeça, afastando os pensamentos incômodos. Tinha coisas mais importantes para se preocupar. A reunião da tarde seria crucial para os negócios da família, e ela precisava estar perfeita. Mas enquanto caminhava pelo saguão em direção ao elevador, não conseguiu resistir a olhar para trás uma última vez. A recepcionista ainda estava ao telefone falando naquele francês impecável. E por um momento, Mariana teve a impressão de que a jovem estava olhando diretamente para ela. O elevador chegou e Mariana entrou, apertando o botão do seu andar. As portas se fecharam, mas a sensação estranha permaneceu. Havia algo naquela recepcionista que não se encaixava. Algo que ela não conseguia identificar. Mas logo esqueceu o incidente. Afinal, tinha coisas muito mais importantes para pensar do que uma simples funcionária de hotel. Como estava enganada. Nas próximas horas, Mariana Salvatore descobriria que as aparências podem ser profundamente enganadoras e que subestimar alguém pode ser o maior erro que uma pessoa pode cometer. A lição estava apenas começando. Mariana acordou na manhã seguinte com uma sensação estranha no peito. Havia sonhado com aquela recepcionista a noite toda. Sonhos confusos onde a moça falava francês perfeitamente e a encarava com aqueles olhos penetrantes. Balançou a cabeça, irritada consigo mesma. Por que estava perdendo tempo pensando numa funcionária qualquer? Vestiu seu conjunto Chanel azul marinho, prendeu os cabelos num coque elegante e desceu para tomar café da manhã no restaurante do hotel. A reunião com os investidores franceses seria em algumas horas, e ela queria revisar todos os detalhes mais uma vez. Ao passar pela recepção, viu que a mesma jovem estava lá, Camille, segundo a plaquinha no uniforme. Que nome pretensioso para uma moça tão simples, pensou Mariana. Provavelmente os pais acharam que um nome francês daria mais classe à filha. A recepcionista estava atendendo um casal de idosos, explicando algo sobre os passeios turísticos da cidade. Falava baixinho, com educação. Mas Mariana notou que havia algo diferente na postura dela. Uma confiança sutil que não tinha observado no dia anterior. Decidiu se aproximar do balcão para fazer algumas alterações na reserva da sala de reuniões. Era a desculpa perfeita para continuar sua diversão particular. "Bom dia, Camille."
disse com um sorriso falso. Preciso fazer alguns ajustes no evento de hoje. Bom dia, senhora Salvatore. Claro. Em que posso ajudá-la? A jovem digitou algo no computador concentrada. Mariana olhou ao redor. O saguão estava mais movimentado que no dia anterior. Vários hóspedes elegantes tomavam café nas poltronas próximas. Outros passavam carregando pastas e maletas. Era o cenário perfeito para sua performance. Em francês, disse alto o suficiente para ser ouvida. Que constrangimento ter que lidar com essa gente sem educação. Camille parou de digitar por um segundo, mas logo retomou o trabalho. Mariana sorriu internamente. A moça estava começando a entender que era alvo de zombaria, mesmo sem compreender as palavras. Encorajada pela falta de reação direta, Mariana continuou. Olha só essas unhas mal feitas. Deve cortar em casa mesmo, coitada. Dessa vez, Camille levantou os olhos brevemente. Havia algo naquele olhar que fez Mariana hesitar por uma fração de segundo, mas logo se recompôs. Era só uma funcionária tentando se mostrar importante. Um homem de terno caro se aproximou do balcão ao lado para fazer check-out. Mariana reconheceu o tipo imediatamente. Executivo importante, provavelmente alemão ou austríaco pelo sotaque. Era a audiência perfeita para sua exibição. Em francês, falou mais alto ainda. Essas meninas do interior acham que podem trabalhar em hotéis de luxo só porque aprenderam a dizer bom dia em inglês. O executivo olhou na direção dela, franzindo a testa. Claramente entendia francês e estava incomodado com o tom arrogante. Mas Mariana não se importou. Na verdade, gostou da atenção. Camille terminou de digitar e se virou para ela completamente. Senhora Salvatore, quais alterações gostaria de fazer no evento? A voz da jovem saiu ligeiramente mais tensa, mas ainda profissional. Mariana sentiu uma onda de superioridade. Estava conseguindo abalar aquela fachada de segurança. Quero trocar as flores da decoração, respondeu em português, mas logo voltou ao francês. Aposto que nem sabe a diferença entre uma rosa e uma margarida. Foi então que aconteceu algo inesperado. Camille pegou uma caneta e anotou algo rapidamente num papel. Mariana tentou ver o que era, mas a jovem dobrou a folha antes que ela conseguisse ler. As flores serão trocadas conforme sua preferência, Camille disse em português, guardando o papel numa gaveta. Mais alguma alteração? Mariana estava curiosa sobre aquela anotação, mas decidiu ignorar. Provavelmente era apenas um lembrete sobre as flores. Nesse momento, seu celular tocou. Era Letícia, sua melhor amiga e parceira de fofocas. Oi, Lê. Imagina onde estou. No Palace Riviera, lidando com uma situação hilariante. Conta tudo, Letícia respondeu animada do outro lado da linha. Mariana se afastou alguns passos do balcão, mas ainda ficou próxima o suficiente para Camille ouvir. Em português, disse bem alto. Tem uma recepcionista aqui que é um caso perdido. Menina do interior tentando se passar por sofisticada. Camille continuou trabalhando, mas Mariana percebeu que seus movimentos ficaram mais rígidos. Ela até tenta falar francês no telefone, continuou Mariana rindo. Deve ter decorado algumas frases no Google Tradutor para impressionar os turistas. Letícia gargalhou do outro lado da linha. Que situação! Essas meninas acham que podem fingir classe. Exato, mas é divertido de observar. Coitadinha, nem imagina que estou me divertindo às custas dela. Foi nesse momento que Mariana cometeu seu maior erro. Ainda falando com Letícia, mas olhando diretamente para Camille, disse em francês bem devagar. A pobrezinha não faz ideia do que estou dizendo sobre ela. O efeito foi instantâneo e assustador. Camille parou completamente o que estava fazendo. Seus olhos se fixaram em Mariana com uma intensidade que fez a mulher mais velha engolir em seco. Por alguns segundos que pareceram eternos, as duas se encararam em silêncio. Então Camille fez algo que gelou o sangue de Mariana. Sorriu. Não era um sorriso profissional. Não era um sorriso tímido. Era um sorriso que dizia: eu sei exatamente o que você está fazendo. Mariana, você está aí? A voz de Letícia ecoou pelo telefone. Eu te ligo depois. Mariana gaguejou, desligando o telefone sem tirar os olhos de Camille. A recepcionista continuou sorrindo por mais alguns segundos. Depois voltou calmamente ao computador.
Mas havia mudado algo fundamental na atmosfera. A dinâmica de poder havia se alterado e Mariana não conseguia entender como. Suas alterações foram registradas, senhora Salvatore. Camille disse em português. Sua voz agora carregando uma confiança que não existia antes. O evento será perfeito. A palavra perfeito saiu com uma entonação especial, quase irônica. Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Obrigada, murmurou, querendo se afastar o mais rápido possível. Mas, quando estava se virando para sair, ouviu Camille atender o telefone que havia tocado. Bonjour, Hotel Palace Riviera, a jovem disse, e Mariana parou seca. O francês era perfeito. Não tinha sotaque brasileiro. Não tinha hesitação. Era o francês de alguém que havia vivido na França, que havia estudado lá, que dominava cada nuance do idioma. Mariana se virou lentamente, o coração disparando. Camille continuou a conversa telefônica, e cada palavra era pronunciada com uma precisão que só vinha de anos de prática. Quando terminou a ligação, Camille olhou diretamente para Mariana mais uma vez. E dessa vez, o sorriso foi diferente. Foi o sorriso de quem acabou de revelar um segredo muito importante. Tenha um ótimo dia, senhora Salvatore, disse em português, com uma cortesia exagerada que soou quase como zombaria. Mariana saiu da recepção com as pernas bambas. Seu mundo havia virado de cabeça para baixo em questão de segundos. Se Camille realmente falava francês fluente, isso significava que ela havia entendido cada palavra ofensiva, cada insulto, cada comentário cruel, tudo. Enquanto esperava o elevador, Mariana sentiu uma mistura de pânico e humilhação que nunca havia experimentado antes. Pela primeira vez na vida, ela havia subestimado alguém completamente, e agora precisava lidar com as consequências. O elevador chegou e ela entrou, apertando o botão do seu andar com mãos trêmulas. Quando as portas se fecharam, teve um último vislumbre de Camille na recepção. A jovem estava observando-a com aquele sorriso conhecedor. E Mariana soube, com absoluta certeza, que sua vida estava prestes a mudar para sempre. A guerra havia começado. E ela acabara de descobrir que havia escolhido o adversário errado. Mariana mal conseguiu almoçar. Ficou revirando a comida no prato, tentando processar o que havia acontecido na recepção. Camille realmente falava francês? Ou seria apenas sua imaginação criando problemas onde não existiam? Tentou se convencer de que estava exagerando, mas aquele sorriso misterioso da recepcionista não saía da sua cabeça. Às 14h, desceu para verificar os últimos detalhes da reunião. O salão estava impecável. Flores brancas elegantes, água gelada, documentos organizados. Tudo perfeito para impressionar os investidores franceses da Montclair International. Esta reunião poderia render milhões para os negócios da família Salvatore. Voltou à recepção uma última vez, esperando que Camille não estivesse mais lá. Mas ela estava. Como sempre, profissional e serena, atendendo outros hóspedes com aquela educação impecável que irritava Mariana profundamente. Camille, chamou, tentando soar casual. O salão está pronto para as 15h? Perfeitamente pronto, senhora Salvatore. A jovem respondeu sem levantar os olhos dos papéis. Seus convidados ficarão muito satisfeitos. Havia algo no tom dela que incomodou Mariana. Uma confiança sutil, como se soubesse de alguma coisa importante. Mas antes que pudesse pensar melhor, as portas do hotel se abriram e 3 homens entraram. Mariana os reconheceu imediatamente pelas fotos que havia estudado. Os investidores franceses. Homens elegantes, com aquela sofisticação europeia natural. O líder do grupo era Henri Moncler, um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, presença imponente, dono de uma das maiores empresas de investimento da França. Monsieur Moncler, Mariana se aproximou com seu melhor sorriso. Que prazer recebê-los. Henri se virou para cumprimentá-la, mas seu olhar foi imediatamente atraído para algo atrás dela. Estava olhando para a recepção, onde Camille trabalhava silenciosamente. Madame Salvatore, ele disse em português com sotaque francês. Um prazer conhecê-la pessoalmente. Mariana estava radiante. Tudo estava saindo conforme planejado. Mas então algo inesperado aconteceu. O telefone da recepção tocou, e Camille atendeu.
Bonjour, Hotel Palace Riviera. Camille Laparey. Henri parou no meio da frase que estava dizendo para Mariana. Seus olhos se arregalaram quando ouviu a voz de Camille. Não apenas porque ela falava francês, mas pela qualidade impecável do idioma. Excusez-moi, Henri disse para Mariana, interrompendo a conversa. Caminhou diretamente até a recepção. Mariana o seguiu, confusa. Por que ele estava interessado numa simples recepcionista? Camille terminou a ligação e sorriu para Henri. Bonjour, monsieur. Comment puis-je vous aider? Henri respondeu em francês. Seu sotaque é perfeito. Onde aprendeu a falar assim? Vivi muitos anos em Paris. Camille respondeu no mesmo idioma. Estudei na Sorbonne. Mariana sentiu o chão desabar sob seus pés. A Sorbonne, uma das universidades mais prestigiosas do mundo? Isso era impossível. Henri sorriu amplamente. A Sorbonne? Que faculdade? Relações Internacionais e Diplomacia. Mestrado concluído. Mariana estava em choque total. Mestrado na Sorbonne? Como uma recepcionista de hotel poderia ter esse currículo? Fascinante! Henri continuou em francês. E o que a trouxe de volta ao Brasil? Foi então que Camille fez algo que mudou completamente o rumo da situação. Olhou diretamente para Mariana e disse em francês, com uma doçura que contrastava com as palavras. Vim cuidar de algumas situações familiares. E também para aprender sobre a verdadeira natureza das pessoas. A última frase foi dita com uma entonação especial, e Mariana soube que era uma referência direta ao seu comportamento nos últimos 2 dias. Henri franziu a testa, percebendo a tensão no ar. Há algum problema? Camille sorriu serenamente. Nenhum problema, monsieur. Apenas algumas lições interessantes sobre preconceito e educação. Foi nesse momento que Henri Moncler fez a conexão. Olhou para Mariana, depois para Camille, depois para Mariana novamente. Seus olhos se estreitaram com compreensão. Madame Salvatore, ele disse em português, mas com um tom completamente diferente do anterior. Posso saber que tipo de lições vocês estiveram compartilhando? Mariana tentou rir nervosamente. Não sei do que está falando, Monsieur Moncler. Mas Henri não estava mais sorrindo. Em francês, perguntou para Camille. Esta senhora a tratou mal? A pergunta caiu como uma bomba no saguão do hotel. Outros hóspedes começaram a perceber que algo importante estava acontecendo. Os outros 2 investidores franceses se aproximaram, curiosos. Camille manteve sua elegância. Monsieur Moncler, não gostaria de incomodar seus negócios. Responda a minha pergunta, Henri insistiu. Como você foi tratada? Mariana estava desesperada. Tudo estava desmoronando. Por favor, não vamos fazer uma cena desnecessária. Henri se virou para ela com olhos de fogo. Uma cena? Madame, se você humilhou uma jovem educada na Sorbonne, isso não é uma cena. É uma vergonha nacional. A frase foi dita alto o suficiente para que meio saguão ouvisse. Mariana sentiu todos os olhares se voltarem para ela. Hóspedes pararam o que estavam fazendo para observar. Eu não humilhei ninguém. Ela tentou se defender. Camille finalmente falou, mas com uma dignidade que cortou a alma de Mariana. Madame Salvatore, durante 2 dias a senhora fez comentários em francês sobre minha aparência, minha educação e minha origem social. Comentários que acreditava que eu não entendia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Henri olhou para Mariana com uma expressão de nojo mal disfarçado. Você fez comentários depreciativos em francês, assumindo que ela não entenderia? Eu estava apenas... Mariana gaguejou sem conseguir formar uma frase coerente. Que tipo de comentários? Um dos outros investidores perguntou em francês. Camille hesitou, mas Henri a encorajou. Por favor, conte-nos exatamente o que foi dito. Com uma calma impressionante, Camille repetiu em francês. Ela disse que eu era uma pessoa sem classe, que deveria estar limpando banheiros, que era uma menina do interior tentando se passar por sofisticada e que não sabia nem ler direito. A revelação causou um impacto devastador. Os 3 franceses olharam para Mariana com uma mistura de horror e desprezo que ela nunca havia experimentado. Inacreditável, Henri murmurou. Absolutamente inacreditável. Mariana tentou uma última defesa desesperada. Vocês não entendem o contexto cultural. Contexto cultural? Henri explodiu, fazendo todo o saguão se virar para eles.
Madame, humilhar alguém não tem contexto cultural. É simplesmente falta de caráter. A situação estava completamente fora de controle. Hóspedes sussurravam, funcionários do hotel observavam constrangidos e Mariana sentia como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Henri se virou para Camille com respeito genuíno. Mademoiselle, sinto muito pelo tratamento que recebeu. Como francesa de coração, me envergonho de que nossa língua tenha sido usada para machucá-la. Camille sorriu pela primeira vez de forma verdadeira. Merci beaucoup, monsieur. Sua cortesia restaura minha fé na natureza humana. Foi então que Henri fez algo que ninguém esperava. Tirou um cartão do bolso e estendeu para Camille. Mademoiselle, trabalho na área de relações internacionais há 30 anos. Conheço talento quando vejo. Gostaria de oferecer uma posição em minha empresa em Paris. O cartão ficou suspenso no ar por alguns segundos. Era um momento que mudaria vidas para sempre. Camille olhou para o cartão, depois para Henri, depois para Mariana. Uma posição em Paris? Diretora de Relações Culturais. Salário inicial de 80 mil euros anuais. Apartamento fornecido pela empresa. Início imediato. 80 mil euros. Mariana fez o cálculo mental rapidamente. Era mais de R$500 mil por ano. Para uma simples recepcionista que ela havia desprezado. O saguão inteiro estava em silêncio, esperando a resposta de Camille. A jovem pegou o cartão lentamente, como se estivesse tocando um sonho. Monsieur Moncler, não sei o que dizer. Diga sim. Henri sorriu. O mundo precisa de pessoas como você em posições de liderança. Camille olhou mais uma vez para Mariana. Não havia triunfo em seus olhos, apenas uma tristeza profunda. Ela disse suavemente, eu aceito. O saguão explodiu em murmúrios. Funcionários do hotel começaram a bater palmas discretamente. Hóspedes sorriam para Camille como se estivessem testemunhando um milagre. E Mariana? Mariana estava petrificada, vendo sua vida social desmoronar diante de seus olhos. Henri se virou para ela uma última vez. Madame Salvatore, nossa reunião está cancelada. Montclair International não faz negócios com pessoas que tratam outros seres humanos como inferiores. Com essas palavras, ele e os outros investidores saíram do hotel, deixando Mariana sozinha no meio do saguão, cercada por olhares de desaprovação e sussurros de condenação. A queda havia começado, e ela nem imaginava o quão profunda seria. O silêncio no saguão do hotel era tão denso que parecia ter peso próprio. Mariana estava no centro de tudo, sentindo dezenas de olhares cravados nela como facas. Sussurros começaram a se espalhar pelo ambiente luxuoso como ondas invisíveis carregadas de julgamento. Não acredito que ela fez isso com a menina, uma senhora murmurou para o marido. Que vergonha, outro hóspede comentou baixinho. Tratar alguém assim... Mariana tentou manter a compostura, mas suas mãos tremiam. Em questão de minutos, havia perdido o negócio mais importante da sua vida e se tornado o centro de um escândalo público. Mas pior que tudo isso, era a forma como Camille a olhava. Não havia raiva nos olhos da jovem. Havia algo muito pior. Pena. Camille. Mariana se aproximou do balcão, a voz saindo rouca. Eu preciso explicar. Não precisa explicar nada, senhora Salvatore. Camille respondeu com uma gentileza que doía mais que qualquer grito. Entendi perfeitamente suas intenções desde o primeiro dia. Foi então que Mariana percebeu que outros funcionários do hotel haviam se aproximado. Reconheceu Paulo, o gerente-geral, com uma expressão extremamente séria. Atrás dele vinham duas funcionárias da limpeza, um garçom do restaurante e até o porteiro. Camille, Paulo disse suavemente, sinto muito por você ter passado por isso aqui no nosso hotel. Uma das funcionárias da limpeza, uma senhora de meia-idade chamada Rosa, se aproximou de Camille com lágrimas nos olhos. Menina, você sempre foi um anjo com todo mundo aqui. Não merecia esse tratamento. Obrigada, dona Rosa. Camille sorriu, tocando gentilmente o braço da senhora. Vocês sempre foram minha segunda família aqui. Mariana observava a cena com crescente desespero. Estava vendo algo que nunca havia notado antes. Camille não era apenas uma funcionária qualquer. Era querida por toda a equipe, respeitada, admirada.
Como eu pude ter sido tão cega? Ela pensou, mas a revelação estava apenas começando. Paulo se virou para Mariana com um olhar gelado. Senhora Salvatore, preciso informá-la de que o Palace Riviera não tolera desrespeito aos nossos funcionários ou hóspedes. Paulo, por favor, houve um mal-entendido. Mariana começou, mas ele a interrompeu. Não houve mal-entendido algum. Vários hóspedes presenciaram seu comportamento nos últimos dias. Recebemos reclamações. O mundo de Mariana estava desabando pedaço por pedaço. Reclamações? O Sr. Mueller, hóspede alemão, ficou tão incomodado que considerou trocar de hotel. A família japonesa do quarto 412 também comentou sobre a situação constrangedora na recepção. Camille colocou a mão no braço de Paulo. Não é necessário fazer mais escândalo. Já está tudo resolvido. Mas Paulo balançou a cabeça. Não, Camille. Você protegeu nossa reputação sendo profissional mesmo sendo atacada. Agora é nossa vez de proteger você. Foi nesse momento que chegou alguém que Mariana não esperava ver. Era Rodrigo, seu marido, com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Rodrigo, como você soube? Henri Moncler me ligou. Ele disse simplesmente. Contou tudo. O coração de Mariana disparou. Ele contou. Tudo? Sobre como você humilhou uma jovem educada. Sobre como perdemos o maior contrato da nossa história por causa do seu preconceito. Sobre como envergonhou o nome da nossa família. As palavras saíram cortantes, cada uma delas como um soco no estômago de Mariana. Rodrigo nunca havia falado com ela desse tom. Rodrigo, você não entende a situação. Entendo perfeitamente. Ele a interrompeu. Henri me explicou que você fez comentários depreciativos em francês, assumindo que a moça não entenderia, e descobriu que ela é formada na Sorbonne, com mestrado. Mariana olhou para Camille, que observava a cena em silêncio. Como você conseguiu estudar na Sorbonne? Foi então que Camille fez algo inesperado. Sorriu com uma tristeza profunda e decidiu contar sua história. Meu pai é Eduardo Dubois, ela disse suavemente, adido cultural da Embaixada Brasileira na França. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eduardo Dubois era um nome conhecido nos círculos diplomáticos, respeitado internacionalmente. Vivi 15 anos em Paris, Camille continuou. Estudei no Lycée Henri IV, depois na Sorbonne. Falo 5 idiomas fluentemente. Trabalhei no Ministério das Relações Exteriores francês durante 2 anos. Cada palavra era como uma revelação bombástica. Mariana sentia como se estivesse conhecendo uma pessoa completamente diferente. Então por que? Rodrigo perguntou, genuinamente curioso. Por que está trabalhando como recepcionista? Camille hesitou por um momento como se decidisse o quanto revelaria. Voltei ao Brasil há 6 meses. Minha mãe precisou passar por um tratamento médico delicado e alguém da família tinha que estar por perto. Mas por que um trabalho como este? Paulo perguntou. Com seu currículo, poderia trabalhar em qualquer empresa multinacional. Por quê? Camille disse, olhando diretamente para Mariana. Às vezes precisamos entender melhor a natureza humana. Trabalhar num hotel me permitiu observar pessoas de todos os tipos. Ver como tratam quem acreditam ser inferior a elas. A frase atingiu Mariana como um raio. Você fez isso propositalmente? Não planejei nada, senhora Salvatore. Apenas me coloquei numa posição onde as pessoas revelariam quem realmente são. Rosa, a funcionária da limpeza, balançou a cabeça com admiração. Camille, você nunca contou isso para ninguém. Sempre tratou todo mundo como igual. Porque somos iguais, dona Rosa. O que nos diferencia não são nossos diplomas ou contas bancárias. É como tratamos uns aos outros. Rodrigo olhou para a esposa com uma expressão que misturava decepção e vergonha. Mariana, você humilhou uma diplomata. Uma mulher com educação superior à nossa. Eu não sabia. Mariana sussurrou, mas as palavras soaram vazias até para ela mesma. E isso justificaria? Camille perguntou suavemente. Se eu fosse realmente apenas uma recepcionista simples, isso tornaria aceitável me tratar com desrespeito? A pergunta ecoou pelo saguão como um sino. Vários hóspedes assentiram com a cabeça, concordando silenciosamente. Não, Mariana admitiu, as palavras saindo como um suspiro doloroso.
não justificaria. Foi nesse momento que Henri Montclair reapareceu no hotel. Ele havia voltado após fazer algumas ligações no seu carro. Mademoiselle Dubois, ele disse se aproximando. Falei com meu escritório em Paris. Eles estão ansiosos para conhecê-la. Quando pode começar? Quando o senhor precisar, Camille respondeu. Que tal na próxima semana? Posso providenciar sua passagem e toda a documentação necessária. Mariana observava a conversa como quem assiste a um filme. Em poucos dias, Camille passaria de recepcionista de hotel para executiva internacional em Paris. A transformação era quase surreal. Henri, Rodrigo se aproximou do francês. Gostaria de me desculpar pelo comportamento da minha esposa. Não representa nossos valores familiares. Henri estudou Rodrigo por alguns segundos. Monsieur Salvatore, aprecio suas desculpas, mas o dano já foi feito. Minha empresa leva muito a sério questões de caráter e integridade. Entendo, Rodrigo assentiu. E concordo com sua decisão. Mariana olhou para o marido em choque. Rodrigo, Mariana, você envergonhou nossa família. Perdeu um contrato de 15 milhões de reais. E pior, machucou uma pessoa inocente por puro preconceito. As palavras do marido foram o golpe final. Mariana finalmente entendeu a dimensão do que havia feito. Não era apenas sobre perder dinheiro ou prestígio. Era sobre ter revelado uma parte feia da sua personalidade que ela não sabia que existia. Camille se aproximou dela uma última vez. Senhora Salvatore, não guardo rancor. Espero que esta experiência a ajude a crescer como pessoa. A generosidade nas palavras de Camille foi devastadora. Mariana começou a chorar pela primeira vez em anos. Lágrimas de vergonha, arrependimento e uma dor profunda que não sabia como curar. Camille, me perdoa. Ela sussurrou entre as lágrimas. Eu fui terrível com você. Já perdoei. Camille respondeu suavemente. Agora você precisa se perdoar e aprender. Henri observou a cena com uma expressão pensativa. Talvez, ele disse lentamente, esta experiência seja valiosa para todos nós. Às vezes precisamos cair para aprender a nos levantar melhor. O saguão havia se transformado numa sala de aula improvisada sobre humanidade, perdão e segundas chances. E Mariana estava prestes a descobrir que sua verdadeira educação estava apenas começando. A noite havia caído sobre o Hotel Palace Riviera, mas o saguão ainda estava movimentado com hóspedes comentando os eventos do dia. Mariana não conseguiu jantar. Ficou no quarto, olhando pela janela, tentando processar tudo o que havia descoberto. Rodrigo havia saído sem dizer para onde ia, deixando apenas um bilhete. Preciso pensar. Ela sabia que precisava conversar com Camille novamente, mas não sabia como se aproximar depois de tudo o que havia acontecido. Como você pede desculpas para alguém que humilhou publicamente? Como você conserta algo que parece irreparável? Por volta das 10 da noite, desceu para o saguão. Esperava que Camille já tivesse ido embora, mas ela ainda estava lá, organizando alguns documentos na recepção. Parecia concentrada, serena, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Camille, Mariana se aproximou hesitante. Posso conversar com você? A jovem levantou os olhos e por um momento Mariana viu algo que não esperava. Compaixão. Claro, senhora Salvatore. Como posso ajudá-la? Mesmo depois de tudo, Camille mantinha sua cortesia profissional. Isso fez Mariana se sentir ainda pior. Eu queria entender, Mariana começou, a voz saindo mais fraca que pretendia. Queria entender sua história. De verdade. Camille a estudou por alguns segundos, como se avaliasse suas intenções. Então, surpreendentemente, sorriu. Tem uma cafeteria 24 horas aqui no hotel. Que tal conversarmos lá? Meu turno termina em alguns minutos. 15 minutos depois, as duas estavam sentadas numa mesa discreta da cafeteria. Mariana pediu um chá, Camille, um café. O ambiente era íntimo, quase confessional. Por onde você gostaria que eu começasse? Camille perguntou, mexendo o açúcar no café. Pelo começo, Mariana respondeu. Quero entender como uma diplomata veio parar trabalhando numa recepção de hotel. Camille sorriu com uma nostalgia doce. Minha história começou quando eu tinha 5 anos. Papai recebeu sua primeira posição internacional na Embaixada de Paris. Mamãe ficou radiante. Ela sempre sonhou em viver na França.
E vocês se mudaram? Sim. Foi como entrar num conto de fadas. Apartamento em Montparnasse, escola francesa, aulas de piano no conservatório. Eu era uma criança brasileira vivendo o sonho parisiense. Mariana observava Camille enquanto ela falava. Havia uma elegância natural na jovem que ela nunca havia notado antes. A forma como segurava a xícara, como gesticulava, como pronunciava as palavras. Tudo revelava uma educação refinada. Mas não foi sempre fácil, Camille continuou. No início, as crianças francesas zombavam do meu sotaque. Diziam que eu era juste une petite brésilienne, apenas uma pequena brasileira. Isso deve ter sido doloroso. Foi. Mas mamãe sempre dizia, Camille, quando alguém te julga pela sua origem, eles estão mostrando a própria ignorância, não a sua inferioridade. As palavras atingiram Mariana como um soco. Era exatamente o que ela havia feito com Camille. Como você superou isso? Estudando, aprendendo, me dedicando a ser a melhor versão de mim mesma. Em 2 anos eu falava francês melhor que muitas crianças parisienses. Em 5 anos, estava entre as primeiras da classe. Camille pausou para beber um gole de café, perdida em memórias. Quando completei 15 anos, papai foi promovido a adido cultural. Nossa vida mudou completamente. Recepções na embaixada, jantares com diplomatas, viagens pela Europa. Eu conheci ministros, escritores, artistas. Aprendi que a verdadeira elegância não tem a ver com dinheiro, mas com como você trata as pessoas. E a universidade? Sorbonne foi um sonho realizado. Relações internacionais sempre me fascinou. A ideia de construir pontes entre culturas, de resolver conflitos através do diálogo. Durante o mestrado, escrevi uma tese sobre preconceito cultural nas relações diplomáticas. Mariana engoliu em seco. Preconceito cultural? Sim, como julgamentos baseados em aparência ou origem podem destruir relações importantes. Ironicamente, acabei vivendo na pele o que estudei na teoria. A ironia da situação não passou despercebida por Mariana. Ela havia se tornado um caso de estudo vivo da tese de Camille. Depois da universidade, consegui um estágio no Ministério das Relações Exteriores francês. Foi incrível trabalhar com negociações comerciais, acordos culturais. Sentia que estava fazendo a diferença. Então por que voltou ao Brasil? Foi aí que a expressão de Camille mudou. Uma tristeza profunda passou por seus olhos. Mamãe começou a se sentir mal há 8 meses. Primeiro foram só dores de cabeça, depois cansaço extremo. Quando ela finalmente procurou um médico em Paris, Camille parou, respirou fundo. O diagnóstico foi complicado. Ela precisaria de um tratamento específico que só estava disponível aqui no Brasil, com um especialista de São Paulo. Papai não podia deixar o posto na embaixada. Estava no meio de negociações importantes com a União Europeia. Então você voltou sozinha. Alguém tinha que cuidar dela. E eu não podia deixar minha mãe passar por isso sozinha. Mariana sentiu um aperto no peito. Mas por que trabalhar como recepcionista? Com seu currículo? Camille sorriu tristemente. O tratamento da mamãe é caro. Muito caro. Mesmo com plano de saúde, tem gastos extras. Medicamentos importados, exames especiais. Eu precisava de um trabalho que me desse flexibilidade para acompanhar as consultas e ao mesmo tempo pagar as contas. Mas certamente existiam opções melhores. Existiam. Mas Camille fez uma pausa significativa. Eu também queria entender melhor meu próprio país. 15 anos na França me deram uma perspectiva única, mas me afastaram da realidade brasileira. Como assim? Trabalhando na recepção de um hotel, eu conheci o Brasil real. Não o Brasil diplomático dos coquetéis e recepções, mas o Brasil das pessoas comuns. Funcionários que trabalham dupla jornada para sustentar a família. Hóspedes que economizam anos para ter uma noite especial aqui. Camille gesticulou em direção ao saguão. Dona Rosa, que limpa os quartos, tem 3 filhos e estuda a administração à noite. Paulo, o gerente, começou como office boy e construiu a carreira com suor. Carlos, o porteiro, fala 3 idiomas, porque atende turistas há 20 anos e foi aprendendo sozinho. Mariana nunca havia parado para pensar na história das pessoas que a serviam. E também, Camille continuou com um sorriso irônico.
Descobri como pessoas privilegiadas tratam quem acreditam ser inferior. Foi uma lição valiosa sobre natureza humana. A crítica indireta foi gentil, mas certeira. Mariana baixou os olhos envergonhada. Camille, Você não precisa se explicar, senhora Salvatore. Você revelou quem é quando achou que não haveria consequências. Isso diz muito mais sobre você do que qualquer desculpa poderia dizer. As palavras foram ditas sem raiva, mas com uma clareza que cortou o fundo. Como sua mãe está agora? Melhor, graças a Deus. O tratamento está funcionando. Ela poderá viajar em algumas semanas. E você vai mesmo para Paris trabalhar com Henri? Vou. É uma oportunidade incrível. E mamãe sempre disse que eu nasci para construir pontes, não para ficar escondida atrás de uma recepção. Nesse momento, o celular de Camille tocou. Ela atendeu em francês. Alô, mamã? Mariana observou a conversa, entendendo cada palavra. Camille falava com carinho sobre o novo emprego, tranquilizando a mãe sobre a mudança. Quando desligou, Mariana disse: Sua mãe deve estar muito orgulhosa. Está, mas também preocupada. Ela conhece minha tendência de me sacrificar pelos outros. Como assim? Eu poderia ter voltado para Paris há meses. Várias embaixadas me ofereceram posições, mas eu gostava de trabalhar aqui. Gostava das pessoas, da simplicidade, da sensação de estar fazendo algo genuíno. Camille olhou diretamente para Mariana. Até que alguns eventos me lembraram que talvez eu esteja desperdiçando meu potencial fingindo ser quem não sou. A frase ecoou entre elas. Mariana entendeu que Camille não estava apenas falando sobre si mesma, mas também sobre ela. Camille, Mariana disse finalmente, eu quero que você saiba que você me ensinou algo importante hoje. O quê? Que eu me tornei o tipo de pessoa que eu mesmo não gostaria de conhecer. Foi a primeira vez que Mariana admitiu isso em voz alta. E doeu mais do que ela imaginava. Camille a estudou por alguns segundos, então estendeu a mão sobre a mesa. Todo mundo merece uma segunda chance, senhora Salvatore. A questão é o que fazemos com ela. Mariana pegou a mão de Camille, sentindo a força e a elegância daqueles dedos que havia desprezado. Obrigada, ela sussurrou, por me dar essa chance. O mundo precisa de mais pontes e menos muros. Camille sorriu. Talvez essa experiência nos ajude a construir algumas. Naquele momento, Mariana soube que havia encontrado não apenas perdão, mas uma professora. E sua educação sobre humanidade estava apenas começando. A manhã seguinte trouxe uma atmosfera diferente para o Hotel Palace Riviera. Mariana acordou cedo, mas não pelos motivos habituais. Pela primeira vez em anos, não conseguia parar de pensar em outra pessoa que não fosse ela mesma. A conversa com Camille havia plantado sementes de reflexão que não a deixavam em paz. Desceu para o café da manhã e imediatamente percebeu as mudanças. Funcionários que antes a cumprimentavam com reverência, agora apenas acenavam educadamente. Hóspedes que costumavam buscar sua atenção em eventos sociais, evitavam contato visual. A notícia do que havia acontecido estava se espalhando pelos círculos sociais da cidade como fogo em palha seca. Na mesa ao lado, reconheceu Beatriz Ferreira, esposa de um importante empresário e conhecida pelos eventos beneficentes que organizava. As duas sempre mantiveram uma relação cordial, mas hoje Beatriz claramente a evitava. Beatriz, Mariana se aproximou com um sorriso forçado. Que bom te ver aqui. Mariana, Beatriz respondeu friamente, sem levantar os olhos do jornal. Bom dia. O tom gelado foi como um balde de água fria. Está tudo bem? Você parece distante. Beatriz finalmente a encarou. Mariana, você realmente acha que posso fingir que não soube do que aconteceu aqui ontem? O coração de Mariana disparou. Do que você está falando? Helena Monteiro estava hospedada aqui. Viu toda a situação com a recepcionista. Ela me contou tudo. Helena Monteiro, uma das mulheres mais influentes da sociedade local, conhecida por espalhar informações mais rápido que qualquer jornal. Beatriz, houve um mal-entendido. Mal-entendido? Beatriz interrompeu, fechando o jornal com força. Você humilhou uma jovem educada publicamente, perdeu um contrato milionário por preconceito e ainda chama isso de mal-entendido? O restaurante estava ficando silencioso. Outros hóspedes começaram a prestar atenção na conversa.
Você não entende a situação completa. Mariana tentou se defender. Entendo perfeitamente. E sabe o que mais entendo? Que você revelou quem realmente é quando achou que não haveria consequências. As palavras ecoaram as de Camille, mas vindas de Beatriz soaram ainda mais duras. Por favor, não vamos fazer uma cena. Uma cena? Beatriz se levantou, a voz subindo. Mariana, você já fez a cena. Agora está lidando com as consequências. Com isso, Beatriz saiu do restaurante, deixando Mariana sozinha sob os olhares julgadores dos outros hóspedes. Pela primeira vez na vida, ela estava experimentando o que significava ser rejeitada socialmente. Voltou para o quarto em pânico e ligou imediatamente para Letícia. Lê, obrigada a Deus que você atendeu. Preciso da sua ajuda. Mariana? A voz de Letícia soou estranha. Eu não sei se posso conversar agora. Como assim não pode conversar? Você é minha melhor amiga. Um silêncio constrangedor se seguiu. Mariana, Paulo Henrique me contou tudo. Paulo Henrique era o marido de Letícia e sócio em várias empresas da região. Contou o quê? Sobre o que você fez com aquela moça. Sobre como perdeu o negócio com os franceses. Mari, como você pôde fazer uma coisa dessas? Mariana sentiu o mundo desabar novamente. Lê, você me conhece há 15 anos. Eu pensava que conhecia, mas a Mariana que eu conheço não humilharia uma pessoa inocente por diversão. Foi um erro, Lê. Eu estava errada, eu admito. Admitir não apaga o que você fez. Paulo Henrique disse que vai repensar os negócios com Rodrigo. E não é só ele. A notícia se espalhou por todo o nosso círculo. Mariana se sentou na cama, as pernas bambas. Que notícia? Que você é capaz de tratar mal pessoas que considera inferiores. Mari, isso levanta questões sobre seu caráter que muita gente não quer ignorar. A ligação terminou abruptamente, deixando Mariana sozinha com uma realidade cruel. Seu mundo social estava desmoronando. Nesse momento, alguém bateu na porta. Era Rodrigo, mas sua expressão não trazia nenhum conforto. Rodrigo, ainda bem que você voltou. Preciso conversar. Eu também preciso, ele a interrompeu entrando no quarto com uma pasta na mão. Mariana, temos que conversar sério. Sobre o quê? Sobre as consequências do que você fez. Rodrigo se sentou na poltrona, mantendo distância dela. Recebi 7 ligações ontem à noite, todas de parceiros comerciais questionando seu comportamento. Rodrigo, não terminei. Carlos Mendonça cancelou o contrato de fornecimento. Roberto Santos disse que vai reavaliar nossa parceria, e isso é só o começo. Mariana sentia como se estivesse numa montanha-russa emocional descendente. Mas isso é injusto! Foi um erro isolado! Foi? Rodrigo perguntou estudando-a. Ou foi apenas a primeira vez que alguém presenciou como você realmente trata pessoas que considera abaixo de você? A pergunta atingiu Mariana como um soco. Porque no fundo, ela sabia que não era a primeira vez. Lembrou de dezenas de situações onde havia tratado funcionários, garçons, vendedores com desdém. Apenas nunca havia sido confrontada por isso. Rodrigo, eu posso mudar? Pode, porque preciso saber se estou casado com alguém capaz de crescer ou com alguém que só se arrepende quando é descoberta. Nesse momento, o telefone do quarto tocou. Era a recepção. Senhora Salvatore? Henri Moncler gostaria de falar com a senhora. Posso transferir? Mariana olhou para Rodrigo com esperança. Talvez Henri tivesse repensado sobre o negócio. Madame Salvatore. A voz de Henri soou formal através do telefone. Gostaria de informá-la sobre algo importante. Sim, Monsieur Moncler. Camille começará a trabalhar conosco na próxima segunda-feira. Mas antes de partir, ela me mostrou algo que considero muito revelador sobre seu caráter. O sangue de Mariana gelou. O que ela mostrou? Lembra-se do papel que ela anotou durante sua performance? No segundo dia, Mariana se lembrou vagamente de Camille escrevendo algo e guardando numa gaveta. Sim, me lembro. Ela anotou cada comentário ofensivo que você fez em francês. Cada palavra. Mas não para usá-lo contra você. Mariana segurou a respiração. Ela anotou porque queria ter certeza de que estava entendendo corretamente. Você vê, Madame Salvatore. Camille duvidava da própria percepção. Ela não conseguia acreditar que alguém seria tão cruel sem motivo.
As palavras de Henri foram como facadas na consciência de Mariana. Mas sabe o que mais me impressiona? Henri continuou. Quando ela me mostrou as anotações, pediu para eu não usá-las para prejudicá-la. Disse que todo mundo merece perdão. Mariana começou a chorar silenciosamente. Henri, estou ligando para dizer duas coisas. Primeiro, Camille é uma das pessoas mais íntegras que já conheci. Segundo, você perdeu a oportunidade de conhecer uma mulher extraordinária por causa de preconceitos superficiais. A ligação terminou, deixando Mariana destroçada. Rodrigo havia ouvido tudo e a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Você ouviu? Ela perguntou entre lágrimas. Ouvi, e agora entendo por que Henri a considera especial. Rodrigo, eu quero mudar. De verdade. Querer é fácil, Mariana. A questão é, você está disposta a fazer o trabalho? Que trabalho? Rodrigo abriu a pasta que havia trazido. Estes são contratos que podemos perder por causa da sua reputação. 15 milhões em negócios em risco. Mariana olhou os papéis em choque. Mas, Rodrigo continuou, também trouxe algo que pode ser sua redenção. Ele tirou outro documento da pasta. Beatriz Ferreira, antes de te rejeitar hoje, estava organizando um evento beneficente para famílias carentes. Eles precisam de voluntários. Voluntários? Para servir comida, organizar doações, conversar com as famílias. Trabalho simples, humilde, exatamente o que você precisa. Mariana olhou para o marido, então para o documento. Você acha que isso pode me ajudar? Não sei. Mas sei que se você realmente quer mudar, precisa aprender a servir ao invés de ser servida. Foi nesse momento que bateram na porta novamente. Era Paulo, o gerente do hotel. Desculpem incomodar, ele disse respeitosamente. Camille pediu para entregar isso pessoalmente. Ele estendeu um envelope para Mariana. Ela disse que era importante. Rodrigo e Mariana abriram o envelope juntos. Dentro havia o papel que Camille havia escrito no segundo dia, com todas as frases ofensivas anotadas em francês. Mas no verso havia uma mensagem em português. Senhora Salvatore, guardei estas palavras não para machucá-la, mas para lembrar a mim mesma de que mesmo quando somos feridos, podemos escolher responder com gentileza. Espero que um dia a senhora descubra a mesma verdade. Todo mundo merece uma segunda chance para mostrar quem realmente é. Com carinho, Camille. Mariana desabou a chorar. Não lágrimas de autocompaixão, mas lágrimas de vergonha genuína e, pela primeira vez, de esperança real de mudança. Rodrigo, ela disse entre soluços, me inscreve nesse trabalho voluntário. Tem certeza? Tenho. Se Camille pode me perdoar depois de tudo que fiz, talvez eu possa aprender a me perdoar também. E mais importante, aprender a ser uma pessoa melhor. Rodrigo sorriu pela primeira vez em dias. Esse é o primeiro passo de uma jornada longa, Mari. Eu sei, mas agora sei também que vale a pena fazê-la. E naquele momento, Mariana entendeu que sua verdadeira educação estava apenas começando. Não nos salões elegantes de hotéis de luxo, mas no trabalho humilde de servir a outros. A transformação havia começado. E desta vez, era real. 3 meses haviam se passado desde aqueles dias que mudaram tudo no Hotel Palace Riviera. Mariana estava irreconhecível. Não fisicamente, embora tivesse trocado as roupas de grife por vestidos simples e elegantes, mas em essência. Toda sexta-feira pela manhã, ela estava no Centro Comunitário São Vicente, servindo café da manhã para famílias em situação de vulnerabilidade. No início, foi difícil. Muito difícil. Suas mãos, acostumadas apenas com tratamentos de beleza, ficaram ásperas de tanto lavar louças e limpar mesas. Seus pés, habituados a saltos caros, doíam com os tênis simples que usava para trabalhar. Mas o que mais doía era o olhar de desconfiança das pessoas que ela tentava ajudar. Essa aí é playboy fazendo caridade para se sentir melhor. Ela ouviu alguém sussurrar na primeira semana. Mas Mariana não desistiu. Porque toda manhã, ao acordar, lembrava das palavras de Camille. Todo mundo merece uma segunda chance para mostrar quem realmente é. Naquela manhã específica de sexta-feira, algo especial estava acontecendo. O centro havia recebido uma doação inesperada,
500 cestas básicas de uma empresa francesa que estava expandindo operações no Brasil. Mariana estava organizando a distribuição quando reconheceu o logotipo Montclair International. Dona Mariana, chamou Miguel, um menino de 8 anos que havia se tornado seu amiguinho especial. A senhora pode me ajudar a carregar essa cesta para minha avó? Claro, meu anjo, ela respondeu pegando a cesta pesada. Miguel morava com a avó numa casa simples a 2 quadras do centro. A caminhada havia se tornado um ritual semanal entre eles. Dona Mariana, Miguel perguntou enquanto caminhavam, por que a senhora ajuda a gente? A pergunta pegou Mariana desprevenida. Por que você pergunta isso? Porque vovó disse que a senhora é rica. Disse que pessoas ricas não costumam ajudar pessoas pobres. Mariana parou de caminhar e se ajoelhou na altura do menino. Miguel, você quer saber um segredo? Ele assentiu com os olhos brilhando. Eu estou aqui porque vocês estão me ajudando muito mais do que eu estou ajudando vocês. Como assim? Vocês estão me ensinando a ser uma pessoa melhor, a ser mais gentil, mais grata, mais humana. Miguel franziu a testinha. Mas a senhora já era gente, né? Mariana riu, sentindo lágrimas nos olhos. Era gente, sim, mas não era uma pessoa boa. Vocês estão me ensinando a diferença. Quando chegaram à casa da avó de Miguel, Dona Conceição os esperava na porta. Era uma senhora de 70 anos, ex-funcionária de uma empresa de limpeza, que criava o neto sozinha desde que os pais dele haviam falecido em um acidente. Dona Conceição, Mariana cumprimentou com carinho genuíno. Como está se sentindo? Melhor, minha filha. Obrigada por perguntar. Dona Conceição havia passado algumas semanas se recuperando de uma queda, e Mariana havia feito questão de visitá-la regularmente, levando remédios e conversando. Dona Mariana, a senhora disse enquanto organizava a cesta básica. Posso falar uma coisa com a senhora? Claro. Quando a senhora chegou no centro, eu pensei, lá vem mais uma madame querendo se aparecer. Perdão pela sinceridade. Mariana sorriu. Não precisa pedir perdão. Você estava certa. Mas agora eu vejo que me enganei. A senhora não é mais aquela pessoa. Como sabe? Dona Conceição apontou para Miguel, que brincava no quintal. Porque o Miguel fala da senhora todos os dias. Conta que a senhora lembra o nome de todas as crianças, que pergunta sobre os estudos deles, que às vezes traz livros de presente. Mariana olhou para Miguel com ternura. Ele é especial. E a senhora também. Qualquer pessoa pode dar comida, Dona Mariana, mas poucas pessoas dão atenção de verdade. As palavras tocaram profundamente o coração de Mariana. Era exatamente o que ela havia aprendido nesses meses. Que verdadeira generosidade não estava no que você dava, mas em como você dava. Nesse momento, seu celular tocou. Era uma mensagem de Rodrigo. Mari, você precisa vir para o hotel agora. É urgente. Boa urgente. Mariana se despediu de Dona Conceição e Miguel, prometendo voltar na semana seguinte, e seguiu para o hotel. Durante o trajeto, não conseguiu imaginar o que poderia ser tão urgente. Ao chegar ao Palace Riviera, foi direto à recepção. Para sua surpresa, Paulo a aguardava com um sorriso imenso. Dona Mariana, que bom que chegou rápido. Paulo, o que está acontecendo? Tem uma surpresa para a senhora no salão principal. Intrigada, Mariana seguiu Paulo até o salão onde, meses antes, deveria ter acontecido sua reunião com os franceses. Ao abrir as portas, levou o maior susto da sua vida. O salão estava cheio de pessoas. Rodrigo estava lá, sorrindo como não fazia há tempos. Beatriz Ferreira, que havia voltado a falar com ela após vê-la trabalhando no centro comunitário. Vários funcionários do hotel, e no centro de todos, Camille. A jovem estava radiante, usando um conjunto elegante que destacava sua nova posição como executiva internacional. Mas seus olhos mantinham a mesma doçura de sempre. Olá, senhora Salvatore, ela disse se aproximando. Camille, o que você está fazendo aqui? Pensei que estivesse em Paris. Estou. Vim ao Brasil a trabalho e fiz questão de passar aqui. Henri Moncler apareceu ao lado de Camille. Madame Salvatore, que prazer revê-la. Monsieur Moncler. Mariana cumprimentou, ainda confusa. Mas o que está acontecendo? Camille me contou sobre seu trabalho no centro comunitário. Henri explicou. Sobre como você mudou completamente. Fiquei impressionado.
E eu fiz uma proposta para ela. Rodrigo se aproximou do grupo. Que proposta? Contei para Henri sobre as cestas básicas que a empresa dele doou, sobre como você organizou toda a distribuição, como conhece cada família, como se tornou parte daquela comunidade. Mariana ainda não entendia onde queriam chegar. Henri tomou a palavra. Madame Salvatore, nossa empresa está expandindo operações no Brasil. Precisamos de alguém que entenda a cultura local, que saiba se relacionar com comunidades, que tenha sensibilidade social genuína. Eu não entendo. Estamos oferecendo um cargo para você, Camille disse com um sorriso caloroso. Diretora de Responsabilidade Social da Montclair International Brasil. Mariana ficou em choque total. Vocês estão falando sério? Completamente, Henri confirmou. Seu trabalho seria coordenar projetos sociais, criar pontes entre nossa empresa e comunidades carentes, desenvolver programas de impacto social. Mas eu não tenho qualificação para isso. Tem a qualificação mais importante, Camille disse suavemente. Você tem um coração transformado. Mariana começou a chorar. Não lágrimas de vergonha como antes, mas lágrimas de gratidão profunda. Eu não mereço isso, ela sussurrou. Ninguém merece oportunidades, Camille respondeu. As pessoas crescem para estar à altura delas. Mas depois de tudo que eu fiz com você, foi exatamente por causa do que você fez comigo que sei que você mudou de verdade. Qualquer pessoa pode ser boa quando é fácil. Você aprendeu a ser boa quando foi difícil. Mariana olhou ao redor do salão. Viu Rodrigo com orgulho nos olhos. Viu funcionários do hotel sorrindo genuinamente para ela. Viu Beatriz acenando com aprovação. Eu aceito, ela disse finalmente. Mas com uma condição. Qual? Henri perguntou. Quero continuar trabalhando no centro comunitário aos fins de semana. É lá que aprendo a ser quem quero ser. Camille se aproximou e a abraçou. É exatamente por isso que você merece essa oportunidade. Mais tarde, quando a celebração se encerrou e as pessoas começaram a ir embora, Camille e Mariana ficaram sozinhas no salão. Camille, Mariana disse, eu preciso te agradecer. Por quê? Por me dar a chance de descobrir quem eu realmente posso ser. Por me ensinar que nunca é tarde para mudar. Você fez todo o trabalho duro, senhora Salvatore. Eu só plantei uma sementinha. Uma sementinha que mudou minha vida inteira. Camille sorriu. E agora você vai plantar sementes na vida de outras pessoas. É assim que o mundo melhora. Uma pessoa transformada por vez. Mariana olhou pela janela do salão, vendo a cidade que agora via com olhos completamente diferentes. Sabe o que é mais incrível nessa história toda? Ela disse. O quê? Se eu não tivesse sido cruel com você naquele primeiro dia, eu nunca teria descoberto minha própria crueldade. E se não tivesse descoberto minha crueldade, nunca teria aprendido a ser gentil de verdade. Às vezes, Camille respondeu sabiamente, precisamos nos ver no espelho mais escuro para buscar a luz mais brilhante. E naquela noite, quando Mariana voltou para casa, ligou para Dona Conceição para contar sobre o novo emprego. Que maravilha, minha filha! A senhora exclamou do outro lado da linha. Mas não vai esquecer de nós aqui do centro, né? Nunca, Dona Conceição. Vocês me salvaram. Como eu poderia esquecer? Porque Mariana havia aprendido a lição mais importante de todas, que a verdadeira elegância não está em como você trata quem pode fazer algo por você, mas em como você trata quem não pode fazer nada por você. E que às vezes, quando zombamos de alguém achando que não entende, descobrimos que quem mais precisa entender somos nós mesmos.